Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a solenidade da Santíssima Trindade, que, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é o mistério central da nossa fé. Nós, cristãos católicos, professamos a fé na Trindade. Cremos que existe um só Deus em três pessoas. Na nossa linguagem, é até difícil expressar isso. Até a linguagem bíblica, às vezes, acaba nos confundindo, né, para falar sobre a Trindade. Eu me lembro que quando eu estudava teologia, um dos meus professores, o Padre Alfeu, ele falava assim, que estudar a Trindade, que falar sobre a Trindade, que é necessário, ele falava que é como uma experiência, quando você enxerga o arco-íris. Quando eu era criança eu fazia muito isso. Você enxerga o arco-íris e você, querendo alcançar o arco-íris, você vai caminhando. Você vai caminhando. Mas à medida que você vai caminhando, parece que o arco-íris fica mais distante. Aí o Padre Alfeu falava para nós, falar sobre a Trindade, estudar sobre a Trindade, é fazer essa experiência. Falamos, estudamos, que é importante, mas quanto mais nós avançamos, nós vemos que a Santíssima Trindade continua sendo um mistério. Em primeiro lugar, um mistério de amor. Pai e Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas, desde sempre tinham um projeto de amor e de salvação para nós. Por isso que o Evangelho da liturgia de hoje, que é um evangelho bem curto, é um trecho bem curto, mas em 2 versículos nos faz uma verdadeira declaração de amor da Trindade por nós. Um projeto que foi preparado desde toda a eternidade, que passou pelo povo de Israel, que foi o povo eleito, e hoje nós somos o novo Israel de Deus, e a Santíssima Trindade hoje para nós, em 2023, no século 21, nos oferece esse amor. Um amor que foi concretizado em Jesus Cristo, que assumiu a nossa humanidade e que hoje é comunicado a nós pelo Espírito Santo. Quando eu falo do amor humano, geralmente eu falo muito isso em casamento. Eu falo que o amor humano, ele tem 3 aspectos. Eu vou falar aqui na homilia, mais uma vez, e a partir do amor humano, eu vou querer aplicar isso à Santíssima Trindade, embora a nossa linguagem seja muito limitada. Mas eu, Padre Rafael, acredito que o amor, ele não é um mero sentimento. O amor não é algo aéreo assim, você fala, eu amo, não. É algo concreto. E algo concreto que passa por 3 elementos. Primeiro, quem ama se decide pelo outro ou se decide por alguma coisa. Você pode observar na sua vida. Pessoa falou que ama o esposo, a esposa, ama o filho, a filha, ama o time de futebol, ama a Deus, mas não se decide, ou esse amor é parcial, ou ele não existe. Quem ama se decide pelo outro. Quem ama diariamente toma uma decisão de amar aquela pessoa ou de amar aquela coisa, independente se a circunstância é boa ou ruim. Então, em primeiro lugar, o amor é uma decisão. Em segundo lugar, o amor exige sacrifício. Quem ama alguém ou ama algo, se sacrifica por aquilo. Pode perceber, se a pessoa fala que ama algo ou alguém, mas não se sacrifica, ou esse amor é parcial, ou esse amor não existe. Eu fico pensando que eu gosto muito de futebol. Os fanáticos por futebol, o cara faz de tudo para ver o time dele na final. Ele vende objeto da casa, se deixar ele vende a esposa, o filho, ele vende a geladeira e vai ver o jogo de futebol. E tem casos assim. Já vi quando o São Paulo foi jogar o Mundial lá no Japão, teve gente que vendeu a casa para ir. Ama, tudo bem, é uma idolatria, mas ama, se sacrifica, exige sacrifício o amor. Então, em segundo lugar, o amor exige sacrifício. Em terceiro lugar, o amor se manifesta em gestos concretos e gestos que geram comunhão. Pode observar, pessoa fala que ama a Deus, ou ama alguém, ama alguma coisa, mas não manifesta esse amor em gestos concretos, por mais simples que sejam, por mais singelos que sejam, mas se a pessoa não manifesta esse amor
em gestos concretos, ou esse amor é parcial, ou esse amor não existe. E aplicando esse pensamento ao amor da Santíssima Trindade por nós, nós podemos pensar, a Santíssima Trindade decide a nos amar. Da forma como nós somos, com a história que nós temos, com o passado que nós temos, falhos, limitados, pecadores, a Santíssima Trindade decide me amar todos os dias, e um amor incondicional. Sabendo que eu sou limitado, sabendo que eu não correspondo a esse amor, sabendo que muitas vezes eu traio esse amor, sabendo que muitas vezes eu não correspondo, eu não acolho, mas a Santíssima Trindade se decide a me amar e a te amar. Em segundo lugar, a Santíssima Trindade, por tanto nos amar, o Pai entregou o Filho em sacrifício pela nossa salvação e pela nossa redenção. Não para nos condenar, não para nos levar ao inferno, não, mas para nos salvar, para nos resgatar. E em terceiro lugar, a Santíssima Trindade, diariamente, e sobretudo aqui na Santa Missa, em gestos sensíveis, concretos, nos sacramentos, vem fazer comunhão conosco. Isso é um pouco do que é o amor da Santíssima Trindade. A nossa linguagem é muito limitada para falar desse amor. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo quantas vezes, e ainda hoje eu vejo, que eu não acolho esse amor da Santíssima Trindade. Eu olho para a minha vida e vejo quantas vezes que eu escolho o pecado, que eu escolho o caminho errado, que eu persisto na minha teimosia, que eu não acolho esse amor da Santíssima Trindade. E o demônio e as situações da vida podem colocar no nosso coração a dúvida pelo amor da Trindade, a dúvida de que a Trindade não nos ama. Quando passamos por um sofrimento, quando passamos por uma situação difícil, quando uma enfermidade bate na nossa porta, a vida e o demônio querem colocar no nosso coração que Deus não nos ama, que Deus tira a nossa liberdade, que Deus é rigorista, que Ele não quer o nosso bem, que Ele não quer a nossa felicidade, que Ele está nos punindo. Isso é mentira, isso é pura ilusão. E independente do que aconteceu na nossa vida, principalmente o que é o passado, a Santíssima Trindade continua nos amando. De vez em quando eu atendo algumas pessoas, as pessoas falam, padre, olha, aconteceu isso, aquilo, eu não consigo me perdoar. Eu pergunto para a pessoa, você consegue mudar o que aconteceu? Você consegue mudar o seu passado? Se você souber, você me passa a receita. Mas até que pensando bem, eu acho que eu nem mudaria o meu passado. Porque se eu mudar o meu passado, eu vou mudar situações com as quais eu aprendi. E que eu experimentei o perdão de Deus. Então, aconteceu, aconteceu. A gente não consegue mudar o passado. Não consegue mudar a história. O que nós precisamos fazer é olhar para a nossa história, é olhar para o nosso passado, aceitar o que aconteceu e se reconciliar com a nossa história. Saber que com erros e acertos, a Santíssima Trindade continua nos amando e continua fazendo uma história de salvação. Ontem eu falava na Eucaristia com o pessoal do caminho, há pouco tempo atrás, eu encontrei um conhecido meu de Restinga. Eu lembro que eu era muito próximo dos filhos dele, né? Então brincava com os filhos desde criança, jogava bola na rua, né? E aí ele falou assim para mim, padre, eu vi o senhor assim, ó, catatauzinho. Eu vi o senhor crescendo, eu vi o senhor como adolescente, eu lembro de algumas coisas que o senhor fez, né? Eu lembro de algum passado sombrio seu aí, né? E agora eu te vejo como padre, eu nem acredito. Eu falei, não, fica tranquilo, eu também não acredito. Eu também não acredito. E não acredito mais ainda que Deus ainda tem me preservado. Mas Deus tem feito uma história de salvação comigo. Deus tem mostrado o amor dele na minha vida, assim como ele mostra para você também. Mesmo quando as coisas estão difíceis. Se você chegou até aqui, você acredita que Deus vai te abandonar agora? Se você já passou por tanta coisa, com a graça de Deus e também com a sua colaboração, você acredita que é agora que Deus vai te abandonar? Você quer acreditar que é agora que Ele não te ama? Isso é ilusão da nossa cabeça. Acolhamos esse amor da Santíssima Trindade por nós. E a segunda leitura de hoje
que é uma leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, eu quase não falo da segunda leitura, mas essa leitura é muito interessante. Essa comunidade de Coríntios foi uma comunidade que São Paulo fez uma missão, visitou a comunidade, escreveu cartas. Na Bíblia nós temos 2 cartas aos Coríntios, a primeira e a segunda. Mas os autores dizem que São Paulo escreveu 4 cartas aos Coríntios, que uma se perdeu, a outra não entrou no cânon bíblico, porque a comunidade de Coríntios e a cidade de Corinto era uma cidade que tinha uma prosperidade econômica, era uma cidade desde a antiguidade muito conhecida pelos seus jogos, que só perdia para os Jogos Olímpicos, era uma cidade que tinha ali um desenvolvimento, mas ali também reinava a corrupção, a imoralidade, a divisão, a soberba. E quando o evangelho chegou em Corinto, que a comunidade foi fundada, essas coisas entraram dentro da comunidade. Então, dentro da comunidade cristã de Corinto, tinha corrupção, tinha imoralidade, tinha soberba, tinha vaidade, tinha divisão, e São Paulo teve muito trabalho para evangelizar essa comunidade. Visitou Corinto, permaneceu por 18 meses, evangelizou aquele povo, voltou, escreveu uma carta, depois escreveu outra, e esse trecho de hoje é a conclusão da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Breves versículos. Não sei se vocês perceberam, nesses breves versículos aparecem 2 elementos que estão presentes na nossa liturgia de hoje. Por isso que tudo que a igreja faz não é invenção da igreja. Quando nos acusam de que nós não nos baseamos na Sagrada Escritura, é outra mentira. Porque aqui na leitura de Coríntios hoje, aparecem 2 elementos presentes na nossa liturgia. Primeiro, São Paulo fala do ósculo santo, do beijo santo. O que é o beijo santo hoje na liturgia? É o abraço da paz, que é um gesto muito bonito. São Paulo escreveu aos Coríntios, falando para que eles se saudassem com o abraço da paz, para que eles rompessem a divisão na comunidade, para que eles rompessem com o orgulho, para que eles rompessem com a vaidade. Aí alguém poderia me perguntar assim, padre, o senhor está falando que é um gesto tão bonito? Por que o senhor então não faz o abraço da paz na missa? Eu não tenho feito. Não é nem por uma questão de pandemia, de saúde pública. Eu não tenho feito porque, infelizmente, eu preciso me perguntar se eu estou certo ou errado, né? Mas aqui na missa, pouco antes da comunhão, tem um abraço da paz. Mas nós precisamos ser catequizados para entender a importância do abraço da paz. Porque quando chega o abraço da paz, você só deve cumprimentar quem está à sua direita e à sua esquerda. Você não tem que atravessar a igreja, você não tem que ir na porta lateral, você não precisa vir aqui no presbitério. A hora do abraço da paz, que é um gesto tão bonito, não é a hora de perguntar como que está a mãe, a avó, o cachorro, o papagaio, o passarinho, qual que foi a fofoca do bairro aquela semana. Não. Você vai desejar paz para a pessoa, para quem está à direita, para quem está à esquerda. E nós precisamos ser catequizados para entender isso. E outra coisa, é um erro litúrgico que nós cometemos. Se o padre não dá a saudação da paz e começa o cordeiro, não tem abraço da paz. Deixa para o final da missa. O padre fica lá na porta, se deseja paz ao padre, deseja paz para o irmão. Você se preserva durante a missa, comunga bem e depois deseja paz. Não tem problema nenhum. Se o padre não dá a saudação da paz, ninguém dá o abraço da paz. Isso é um erro litúrgico. E a segunda coisa que aparece na leitura de hoje aos Coríntios é uma saudação que eu, Padre Rafael, sempre uso no início da missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Não é a única saudação que o padre pode fazer, mas como eu sou muito metódico, eu só uso essa. Não me lembro de ter usado outra saudação, desde que eu fui ordenado, há mais de um ano. Mas é uma saudação trinitária, já presente na Sagrada Escritura, já presente nas cartas de Paulo e que hoje nós colocamos na liturgia da igreja, nós rezamos na liturgia da igreja. Queridos irmãos e irmãs, celebrando essa solenidade da Santíssima Trindade, contemplando esse amor da Trindade por nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, acolhamos esse amor. A Trindade se decide a amar-nos,
se oferece em sacrifício e a Trindade vem fazer comunhão conosco, principalmente quando nós nos colocamos em oração e, sobretudo, na Santa Missa. Toda a celebração da Igreja é uma celebração trinitária, mas a Santa Missa de modo particular. E no momento da consagração, fica muito evidente essa ação trinitária. O Pai envia o Filho na espécie do pão e do vinho, que são santificados pelo Espírito Santo e se transformam no corpo e no sangue de Cristo, que são alimento da nossa alma. Acolhamos esse amor da Santíssima Trindade por nós. E quando nós acolhemos esse amor, quando nós nos reconciliamos com o nosso passado e com a nossa história, nós podemos testemunhar esse amor no mundo e podemos testemunhar esse amor a muitas pessoas que dele precisam experimentar.